Tudo começa quando Ângela está falando com Léo na cela, e diz que vai ficar tudo bem. E em seguida a doutora Nancy chega dizendo que Léo está sendo acusado de atropelar o ciclista propositalmente. Ângela fica desesperada e Léo não acredita no que está escutando. E Nancy ainda acrescenta dizendo que encontraram um nível de álcool no sangue de Leonardo a mais do que o permitido, e Léo fala que isso é impossível, porque ele só tomou uma taça e nem chegou a terminar ela. E Ângela diz que isso não é justo, mas Nancy manda eles manterem a calma, e que vai lutar para tirar Leonardo dessa, mas deixa eles em alerta de que tem muita coisa contra Leonardo. No Hospital Verga, Daryl está feliz porque Clarita sabe quem ele é, e pede para ela ficar calma, e diz que vai chamar a doutora, mas Clarita aperta a mão dele com força, e Daryl diz que ela pode ficar tranquila, porque ele não vai abandonar ela, e garante que já vai voltar. Em seguida, Fedra vem e Daryl fala que Clarita está consciente e conta que ela disse o nome dele, e manda Fedra confirmar. Ela fala com Clarita, e a menina tenta falar de novo, mas Fedra fala para ela ficar tranquila, e manda ela piscar uma vez se tiver entendendo o que ela diz, e então Clarita pisca. Fedra fica impressionada e pergunta se o nome dela é Clara, e a menina pisca mais uma vez, e deixa os dois muito satisfeitos. Na vila, Guilherme está furioso por ter visto o beijo entre Luz e Pablo, e a mãe tenta se aproximar do filho e se explicar, mas ele diz que não quer saber de nada, e Pablo fala que a culpa é toda dele, e que roubou um beijo de Luz porque está apaixonado por ela. Guilherme chora e fala que eles não podem ficar juntos porque sua mãe deu uma nova chance para o pai dele, mas Luz fala que não tem sentimentos por Félix. E o menino quer saber se ela ama Pablo, porém Luz fica sem resposta e Pablo fala que ela está confusa. E então Guilherme fala que Pablo é um ladrão de beijos e que por culpa dele eles não voltarão a ser uma família. No hospital, Samantha vem fazendo um escândalo e gritando porque quer ver sua mãe, mas Álvaro impede que ela vá até o quarto e tenta acalmar a esposa. E nisso Hélida também está ali e resolve fazer uma ligação para Ângela. E diz que precisa dar uma má notícia para ela, e Ângela pede para ela não dizer isso. Mas Hélida conta que Beatriz faleceu, e Ângela, muito abalada, agradece por ela avisar. Leonardo já está imaginando, mas pede para Ângela não dizer isso. Mas ela fala que Dona Beatriz faleceu, e Leonardo, abalado, diz que Gerardo deve estar muito mal, e ele não pode sair dali para fazer nada, e então pede para Ângela ajudar ele no que for preciso, mas ela diz que não quer deixar Léo sozinho. E ele implora para que ela vá, porque infelizmente ele não pode sair dali, e pede também para ela não contar nada sobre o que está acontecendo. Mas Ângela não quer aceitar e fala que Gerardo pode ajudar ele, porém Léo diz que Gerardo está passando pelo pior momento de sua vida, e que não pode ficar se preocupando com os problemas dele, e então Ângela aceita e os dois se despedem. Enquanto isso, Luz ainda está tentando falar com Guilherme, mas ele não quer ouvir a mãe de jeito nenhum, mas Luz fala que ele precisa entender, e o lembra que o pai dele fez muito mal a eles, e que é muito difícil dar outra oportunidade para ele, mas Guilherme fala que ela tinha prometido. Luz escuta os passos de Pablo e fala que não é um bom momento para conversar,
mas ele diz que só foi avisar que acabou de receber uma ligação, e conta que Beatriz morreu, e fala que vai até o hospital e quer saber se ela também quer ir, e Luz abalada diz que sim. Ângela fala para Nancy que vai precisar ir até o hospital, e conta que Beatriz morreu, e Nancy lamenta muito, e diz que Gerardo deve estar muito mal, principalmente porque tem uma rede de hospitais e não conseguiu salvar a esposa, e Ângela diz que sim, e conta que ele a adorava, e que eram o casal mais apaixonado que ela já conheceu. No dia seguinte, o velório de Beatriz acontece, e todos estão lá para dar apoio a Gerardo, que não sai de perto do caixão, e Mirta está ali do lado dele, só esperando a hora de dar o bote. O enterro acontece com a presença de todos, e Gerardo, muito abalado, se aproxima do caixão, e então começa a se sentir mal e desmaia, e socorrido pelos homens que estão ali. Em uma clínica da cidade, Nancy está conversando com o doutor que está atendendo o suposto ciclista que foi atropelado por Leonardo, e fala que seu cliente quer saber qual é o estado de saúde do rapaz, e o médico diz que o jovem está muito mal e com muitas fraturas, e Nancy pede para ver os exames, e o médico mostra a ela. E diz que as fraturas na coluna são as mais preocupantes, e Nancy pede a sinceridade do doutor, e quer saber se o rapaz vai voltar a andar, mas ele diz que tudo indica que não. No hospital, Alma leva um café para Mirta, que quer saber aonde está Leonardo, mas a loira fala que ele não deve demorar, e muda de assunto perguntando por Gerardo, e Mirta fala que não sabe de muita coisa, porque as enfermeiras não passam as informações, e em seguida pergunta novamente pelo filho e por que ele não apareceu até agora, e então Alma conta que o acidente não foi tão simples como parecia, e fala que Léo atropelou um ciclista, e Mirta já fica apavorada perguntando aonde seu filho está. E Alma diz que ele está preso. Mirta fica apavorada e fala que elas precisam fazer alguma coisa para ajudar ele, mas Alma diz que já tem uma advogada fazendo isso, e conta que vai oferecer uma proposta para a família da vítima não acusar ele. Nisso, Ângela chega com a dela e pergunta por Gerardo, e Mirta, com toda a ignorância, pergunta para que ela quer saber, e joga na cara de Ângela que Léo está preso por culpa dela, mas Ângela desmente, e a dela fala que sua filha não tem culpa de nada e garante que estava com ela, e Alma fala para ela ficar calma, porque todos estão estressados com isso. Então Ângela diz que vai até Gerardo. Nancy ainda está conversando com o médico, e pede as cópias dos exames, mas ele fala que vai precisar pedir a autorização dos familiares para liberar, e então Nancy pede para conversar com o paciente, mas o médico diz que ele está sedado por conta da dor, e pede para ela falar com o irmão dele. Ângela chega no quarto que Gerardo está e pede para entrar, e ele permite. E então Ângela diz que sente muito pelo que aconteceu com Beatriz, e Gerardo fala que também queria estar morto, porque assim estaria ao lado de sua esposa, e a dela se aproxima dizendo que também se sentia assim quando perdeu seu esposo, e Gerardo fica sem entender, e então Ângela conta que reencontrou sua mãe em Real do Mar, e Gerardo diz que isso é um verdadeiro milagre, e Ângela diz que sim, assim como estar vivo, mas ele não está aguentando o sofrimento. Por outro lado, Dario está trabalhando quando Abraão chega em sua sala perguntando por Gerardo,
e Dario explica que ele vai ficar bem, e então Abraão mostra alguns documentos da empresa e faz algumas perguntas sobre a administração de Álvaro. E então Dario pergunta se ele precisa das cópias dos documentos e Abraão aceita. E então Dario quer saber se tem alguma coisa de errado, mas Abraão diz que não, e que só está fazendo uma auditoria nas contas da empresa e vai embora, deixando Dario pensativo. No quarto, Adela conta para Gerardo que perdeu seu marido e que ficou sem chão, mas por dar lugar à tristeza ela acabou indo para o mar, que levou tudo que ela tinha, tanto a tristeza como a alegria, porque acabou perdendo a memória e abandonou sua filha que tanto precisava dela. E então implora para Gerardo não deixar a tristeza dominar a vida dele, e deixa ele emocionado. Logo depois, as duas saem do quarto, e Adela fala que não deveria ter aberto a boca para falar nada, porque não conhece Gerardo. Mas Ângela diz que as palavras dela foram ótimas, e que com certeza serviram para acalmar o patrão dela. Ângela diz que vai chamar um táxi para a mãe ir à vila, e Adela fala que não quer ser um encosto na vida da filha e garante que vai procurar trabalho. E então pergunta se Gerardo não gostaria de alguém para cozinhar para ele, e Ângela adora a ideia, e diz que depois elas conversam com ele, mas garante que a mãe não a incomoda em nada e que é seu porto seguro. Elas vão saindo e Ângela diz que em breve vai comprar um celular para elas se comunicarem, e Adela diz que vai precisar que ela ensine a usar. Na delegacia, a mulher que estava no momento do acidente dá seu depoimento e garante que Leonardo atropelou o homem, e que depois disse que era médico e que levaria ele para o hospital que trabalha. Mas o irmão dele não deixou, e garante que filmou algumas partes, mas não conseguiu registrar o momento do acidente. A mulher pede para ela deixar o celular e continua fazendo perguntas, e a mentirosa fala que Leonardo Santillana é sim culpado pelo que aconteceu com o ciclista. Enquanto isso, Ângela e Álvaro se encontram no hospital, e ele diz que imagina que ela deve estar muito triste pelo que aconteceu com Beatriz e também com Leonardo. E Ângela quer saber como ele sabe de Léo, e Álvaro conta que Alma disse a ele, e oferece sua ajuda para mandar um advogado ou qualquer coisa que Leonardo esteja precisando. Mas Ângela se recusa e diz que não acredita que ele está querendo ajudar Léo. E o cínico fala que não é a pior pessoa do mundo, e que é um ser humano e está disposto a ajudar, mas Ângela diz que não precisa de nada dele e se vira para ir embora. Álvaro chama ela e, muito feliz, conta que Clarita acordou, mas que a doutora Fedra disse que ainda é muito cedo para saber como ela vai ficar, mas diz que está aliviado porque agora é o fim de um pesadelo na vida dele. Enquanto isso, Nancy está conversando com a delegada sobre o acidente, e a mulher entrega um documento para ela dizendo que não havia câmeras no local onde Leonardo atropelou o rapaz, e Nancy fica chocada e diz que quer ver o depoimento da testemunha, e a delegada diz tudo bem, mas deixa claro que Gregório ampliou a declaração contra Leonardo. E então Nancy manda uma mensagem desesperada para Ângela pedindo para ela não demorar. Ângela pergunta a Nancy se ela tem alguma novidade, e nisso, Samantha chega e pergunta se ela está mandando mensagem para a próxima vítima, e Ângela não entende o que ela está querendo dizer, e Samantha fala que ela não se conformou com Álvaro e Leonardo.
e agora quer pegar o dinheiro dos pais dela. E então Ângela fala para ela não dizer besteiras, porque não quer dinheiro nenhum, e diz que Beatriz foi para ela como uma mãe, apesar do pouco tempo que conviveram, e diz que esse ódio todo da Patricinha é para ela mesma, e lamenta que Samantha deixou a mãe dela morrer sem pelo menos dizer uma palavra de amor. E a Patricinha tenta dar na cara dela e manda Ângela sair do hospital. Mas Ângela impede e diz que não se importa com os insultos e espera que Deus abra os olhos dela e que isso não se repita com o pai dela. E então vai embora, deixando a Patricinha irritada e gritando com os funcionários que estão olhando. Enquanto isso, o inspetor está com Mirta, e ela pergunta o porquê ela está com tanta pressa em interrogá-la, se sabe que ela acabou de enterrar uma de suas melhores amigas. Mas o homem fala que foi até a casa dela e ficou sabendo que ela estava no hospital e resolveu ir até lá. Ele começa a perguntar sobre o casamento de Sandro e Mirta, e quer saber se eles tinham algum problema. E ela diz que os dois iriam se divorciar em comum acordo, mas que ele pode saber mais coisas com a amante dele que se chama Fedra. O inspetor pergunta sobre o seguro de vida, e Mirta fala que tentou sim resgatar, mas foi impedida porque as parcelas estavam atrasadas. E o inspetor diz que ficou sabendo que ela está fazendo de tudo para resgatar esse valor. E Mirta, sem graça, diz que tem direito e não acha que alguém tenha matado seu marido. E nisso diz que se o inspetor não tem mais perguntas, então ela vai se retirar. Na cadeia, Leonardo está indignado por saber que não tinha câmeras no local do acidente. E Nancy fala que isso acontece em muitos casos. E ainda joga mais uma bomba dizendo que Gregório ampliou o depoimento e quer tirar a licença de médico de Leonardo. Ângela fala que isso parece um pesadelo e que Leonardo não estava bêbado, e Nancy fala para eles manterem a calma, porque ela está fazendo de tudo para ajudar, e Ângela diz que Leonardo não pode ficar ali. E Nancy explica que isso pode ser um longo caminho pela frente, e que gostaria de ficar ali, mas precisa ir trabalhar. Leonardo fica cabisbaixo com tanta notícia, e Ângela diz que vai sempre estar com ele, e vai fazer o que for possível para tirar ele dali, e os dois se beijam. Em seguida, Nancy chega na sala em que o médico está dando depoimento, e o homem fala que o rapaz está com muitas fraturas e corre o risco de ficar em uma cadeira de rodas. E então a delegada pergunta se o rapaz conseguiria voltar a andar. Mas o médico fala que é provável que ele fique assim para o resto da vida, e Nancy fica horrorizada. Do outro lado da cidade, Félix está com uma senhora ao telefone cobrando um valor que ela deve a ele, e ameaça tirar a casa que ela está morando. O compadre insinua que Félix vai ganhar uma nova propriedade, e então entrega um documento para ele dizendo que Abel e Pablo estão com uma dívida, e que se não pagarem o valor da vila, correm o risco de perdê-la. E então Félix começa a pensar em um plano para ferrar com os dois. Na delegacia, a delegada começa a ler o que o juiz decretou para Leonardo, e fala que ele foi acusado de vários atentados contra a vida de Eduardo, e que a sentença foi que ele irá cumprir esse tempo preso, e que será transferido para um presídio, a não ser que a família da vítima retire a acusação contra ele. E então Ângela fica apavorada, mas a delegada manda levarem ele de volta para a cela. Nancy tenta falar com o irmão de Eduardo,
mas ele diz que está com pressa, e Alma pede só 2 minutos. Ângela diz que suplica, e então ele aceita. A delegada olha para eles e pega o celular, enquanto Ângela pede para o homem retirar a queixa porque aquilo foi um acidente e ela sabe bem porque estava lá com ele. Mas ele diz que Leonardo atropelou seu irmão porque ultrapassou o sinal que estava fechado, e garante que Ângela não vai comover ele com essas lágrimas de crocodilo, porque eles arruinaram a vida de seu irmão que vai ficar a vida inteira em uma cadeira de rodas, mas Nancy diz que isso ainda não está definido. Alma pede para conversar com ele em privado, mas o homem não quer saber e fala que Leonardo vai ficar preso, mas Nancy diz que eles podem chegar em um acordo, e ele grita querendo saber quanto vale as pernas de um jovem de 20 anos, e diz que então quer 2 milhões de pesos para retirar a acusação de Leonardo. Ângela fica estressada e diz que não tem todo esse dinheiro. Mas Alma diz que vai pensar nisso, e o homem fala para elas serem rápidas porque a oferta dele vai expirar naquele mesmo dia, e dá o cartão com seu telefone para a Alma. Ele vai embora, e Ângela fica mais angustiada, e a falsa da Alma fala para ela ficar calma que tudo vai ficar bem. Na mansão Verga, Luz agradece por Pablo ter sido discreto com Guilherme sobre o beijo deles, e ele pergunta se ela realmente não sente nada por ele e pede para ela o olhar nos olhos, mas Luz diz que o que ela sente não importa, e que ela precisa fazer o que é melhor para seu filho, e pede para Pablo se afastar dela, porque isso será a prova de que ele a ama de verdade. E então Pablo lamenta que ela vai voltar para as garras de Félix, e então sai do quarto, e deixa Luz chorando. No hospital, Verga Samantha chega no quarto de Gerardo, e ele pergunta o que ela está fazendo ali, e a Patricinha fala que foi ver como ele está, mas o pai não quer assunto com a filha, e ela quer saber por que ele está tratando ela assim. E Gerardo diz que a vida inteira tratou ela de outra forma e por isso ela se transformou nessa pessoa horrível que ela é. E nisso Mirta está na porta ouvindo tudo, e Samantha tenta continuar conversando com o pai, mas ele manda ela sair do quarto, e a Patricinha vai embora. Mirta entra e pergunta se ele não está sendo duro demais com Samantha. Mas ele diz que não, porque ela precisa de um tratamento assim, mas ela diz que a Patricinha acabou de perder a mãe, mas Gerardo garante que ela nem se importou com isso. Gerardo quer saber de Leonardo, e Mirta fala que ele está em casa resolvendo as coisas do seguro e que em breve ele vai estar com ele, e diz que mandou um abraço. E em seguida o médico chega dizendo que precisa fazer mais exames em Gerardo, que não aguenta mais tantos exames, e Mirta diz que vai embora e que volta mais tarde, e ele agradece. Por outro lado, Álvaro encontra com o suposto irmão do ciclista que é casado com a tal testemunha que viu tudo, e ele diz que os dois fizeram um maravilhoso trabalho. E a mulher fala que ela e seu marido são atores profissionais. Enquanto isso, Alma vai até Ângela e pergunta se ela já está mais tranquila, e ela diz que sim. E então Alma pergunta o quanto Ângela ama Leonardo, e quer saber se ela está disposta a fazer qualquer coisa por ele. E Ângela não entende o que ela quer dizer, e Alma explica que tem todo esse dinheiro para tirar Leonardo da cadeia, mas só vai fazer isso com uma condição, e Ângela quer saber o que é.
e Alma fala que só vai pagar o valor se Angela se afastar dele para sempre. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.